Olá, olá para você que acompanha o primeiro episódio do podcast Conversa com o Condege. É um prazer ter você por aqui. E olha, nesse bate-papo nós vamos falar sobre justiça, cidadania, direitos humanos e tudo que é discutido nas reuniões do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, o CONDEG. E para começar as apresentações, eu sou a Vanessa Fernandes. E eu sou o Jonathan Souza e está começando agora o Conversa com o CONDEG. Olha, se você chegou aqui sem entender o que é o CONDEG, o nosso convidado de hoje vai explicar direitinho o que é o Conselho Nacional e o que ele faz. Com certeza, Vanessa, o cara é fera no assunto, é o defensor público geral de Roraima, Oleno Matos, e também ele é presidente do CONDEG. Doutor Oleno, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso participar do início dessa conversa com o CONDEG, que eu tenho certeza que vai rodar pelo país inteiro. Doutor Oleno, você esteve recentemente lá em Brasília, né? Teve uma reunião do CONDEG. Eu queria saber como é que tá o tempo lá, porque aqui em Roraima tá muito quente, né? E lá em Brasília, como é que estão as coisas? Bem quente, mas na quinta-feira nós levamos uma chuva, né? Cheguei lá pela manhã e à noite caiu um toró bem grande, muita água. Brasília já estava um bom tempo também sem chover, né? Foi muito bom. Deu uma refrescada. Tem que trazer essa chuva aqui pra Roraima, doutor. Todos queremos, né? Ninguém aguenta mais esse calor insuportável. Tá. Agora, doutor, o senhor é o primeiro representante do estado de Roraima no CONDEG, né? Como é que é para você representar o estado de Roraima? O senhor, inclusive, o senhor é de outro estado, né? O senhor é roraimado aqui. Sim, eu sou roraimado. Eu sou piauiense, né? Vim para Roraima com 10 anos de idade e sou um roraimense, mas com o título de roraimado. Eu amo demais esse estado, me identifico muito com Roraima. Aqui é que está a minha vida, aqui que eu consegui minha carreira profissional, constituir família, minha esposa e minhas 3 filhas, né? Então, tudo que eu tenho, eu devo a esse estado maravilhoso. E é importante frisar com relação ao CONDEG que a Defensoria Pública já vem participando, né, desde da sua criação, do seu primeiro defensor público geral, sua primeira defensora pública geral de carreira, que foi a doutora Leni Rodrigues, né? Nossa querida Leni Rodrigues. E nós já tivemos a oportunidade de ter um defensor na diretoria do CONDEG. Eu mesmo, muito tempo atrás, fui secretário-geral do CONDEG, e o doutor Stélio Denner, quando era o defensor público geral do Estado, ele chegou a ser o vice-presidente do Conselho. Mas é a primeira vez que um defensor público de Roraima chega ao posto de presidente desse conselho tão importante para a Defensoria Pública brasileira e para a população de uma forma geral. Porque a Defensoria Pública, eu costumo dizer, ela representa a população e principalmente a população mais vulnerável. Bacana, isso é motivo de orgulho, né, pra gente. Eu, como servidora aqui da casa, me sinto muito orgulhosa de saber que o nosso defensor público geral também está no cargo de presidente do CONDEG. Eu queria que o senhor respondesse 2 perguntas pra gente. Eu acredito que tem muita gente que tem essa dúvida. O que é o CONDEG? O que ele faz de fato? Tá, vou tentar explicar de forma bem simples, né? Qual é o papel do Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais. O CONDEG ele tem como objetivo esse congressamento entre as defensorias públicas para que nós possamos discutir o papel da Defensoria Pública junto à sociedade em todas as esferas. Então, além disso, a gente também faz um trabalho muito de aprimoramento de atuação através do conhecimento de uma defensoria para outra. Então, tem muitas práticas exitosas que são feitas na defensoria, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que a gente termina replicando em outros estados. Aqui em Roraima, a gente tem um exemplo bem clássico disso, que é a nossa Câmara de Conciliação. A ideia do modelo de Câmara de Conciliação, como a gente fez aqui em Roraima, era única. E daqui ela avançou para vários estados do país, porque a gente leva isso no CONDEG, a gente trata muito disso, a gente discute muitos projetos que podem ser encampados por outras defensorias, né? Então, além disso, tem o trato político, né? O CONDEG ele tem aquela pegada de acompanhar
o andamento da questão do acesso à justiça, da assistência jurídica gratuita junto ao Congresso Nacional, junto ao governo federal, junto aos governos estaduais. A gente tem uma atuação muito forte também local, né? Nós temos defensorias que ainda precisam avançar muito na questão orçamentária, financeira e estrutural. Então a gente busca ir até esses estados, conversa com os governadores, com o presidente de assembleia, com o presidente de tribunal, objetivando fazer com que essas defensorias possam ter um avanço. E aí nós temos um caso que é emblemático, que é o Amapá, né? O Amapá foi a última defensoria a ser instituída efetivamente. Nossa. Né? Quando a gente estava naquela campanha de pintar o Brasil de verde, faltava o Amapá, né? E era uma expectativa muito grande. O Amapá não só foi pintado de verde, hoje tem uma defensoria muito forte, o governo estadual, a Assembleia Legislativa, os deputados federais e senadores entenderam a importância da defensoria, e hoje a Defensoria do Amapá desponta ano a ano como uma das que mais está conseguindo se estruturar. É a caçula, mas é uma que tem avançado a passos largos para ser a defensoria ideal para a população. O CONDEGE serve com aquela forma de entendimento regional, né? Por exemplo, aqui na região norte, por exemplo, a gente tem muito caso de ribeirinhos que são atendidos pelas defensorias públicas, coisa que não vai acontecer no Nordeste, por exemplo. Isso, mas tem aquelas comunidades mais distantes. E como nós somos, por exemplo, nós temos uma reunião ordinária mensal e a gente aqui lá convoca extraordinários para assuntos que são de fundamental importância. Recentemente tivemos alguns exemplos de extraordinárias realizadas com reuniões, todos os defensores gerais do país, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, com o ministro de Direitos Humanos, o Silvio Luau, com o ministro da Integração, o Wellington Dias, né? Então, essas pautas, quando a gente consegue, a gente também trabalha na questão extraordinária. Mas como são muitas temáticas a serem desenvolvidas, o CONDEGE criou as comissões. Então, nós temos comissões especiais para quase todo tipo de atuação no direito e também outras voltadas à questão da nossa atividade fim e atividade meio. Exemplo Comissão de Comunicação Social, nós temos a Comissão de TI, que trata da questão da tecnologia, e as comissões voltadas ao direito. Então, tudo isso que a gente vai debatendo no dia a dia, a gente trata com essas comissões para que a diretoria possa ter embasamento para levar algo já mais pensado para o Conselho, né, deliberar nas reuniões ordinárias mensais. É uma questão assim de alinhamento, né, para todas as defensorias falarem a mesma língua, né? Alinhamento e fortalecimento, né? O CONDEGE, ao longo da história dele, da sua trajetória, ele tem tido uma participação muito forte nos principais acontecimentos com relação ao fortalecimento da Defensoria Pública, né? A nossa lei complementar 132 teve uma atuação fortíssima do CONDEGE, a PEC 45, todas as alterações que ocorreram desde quando a Defensoria foi criada na Constituição de 88, tem sempre a participação do CONDEGE, com estudos, com acompanhamento junto ao Parlamento, né, junto ao governo federal. O CONDEGE ele fica sempre perto, acompanhando e dando aqueles que, se é um PL, por exemplo, dando subsídio à Câmara e ao Senado para tentar buscar o melhor texto possível. E como eu sempre gosto de frisar, na defesa do cidadão. A gente não pensa, em primeiro lugar, em protecionismo, em vantagens. A gente quer realmente fazer com que a população tenha cada vez mais os seus direitos garantidos. Tanto que um dos papéis principais das defensorias, e que o CONDEGE defende com afinco e cobra que as defensorias trabalhem nisso, é a educação em direitos. Sim. E a educação em direitos, de certa forma, ela faz com que a gente até perca um pouco, que eu posso dizer assim, da força da atuação jurídica no sistema de justiça. Porque um cidadão que ele passa a entender os seus direitos e ao processo de como buscá-los, muitas vezes, sem precisar da intervenção do sistema de justiça, entre aspas, um cliente potencial que a gente pede, né? Mas é um cidadão empoderado. Sim. E é isso que o CONDEGE e as defensorias públicas querem ver. Agora, doutor, o senhor está como presidente atualmente, né, o presidente do CONDEGE. Como é que funciona essa indicação? É uma eleição entre os defensores públicos gerais de cada estado?
é uma eleição, né? O CONDEG, o mandato da diretoria, ele é de 1 ano apenas. Por quê? Porque há uma rotatividade, os mandatos dos defensores públicos gerais de todo o país, eles são de 2 anos, podendo ser renovados por 2 anos. Então, como esse período não bate, o de Roraima é diferente de São Paulo é diferente do Rio, a gente termina tendo que encaixar esse 1 ano para poder encontrar uma diretoria que permaneça durante aquele período na condição de defensor público geral. Porque se você sai do cargo de defensor público geral, automaticamente você sai do CONDEG e vem o defensor público geral que foi eleito naquele estado para participar. Então é 1 ano, é eleição. Nessa nossa eleição agora, felizmente nós conseguimos montar uma chapa que foi consenso, né? A gente tem uma chapa hoje que é formada, eu estou como presidente, né, a Defensoria Pública de Roraima, a vice-presidência está com a Bahia, que é a nossa querida Firmiane, a secretaria-geral está com Mato Grosso, com a nossa querida Luziane, secretário-geral adjunto está o Gabriel, que é o defensor público geral do Maranhão, e como coordenadora das comissões, dessas comissões que eu citei, está a doutora Patrícia, né? Doutora Patrícia, que é a defensora pública geral do Rio de Janeiro. Então essa é a atual diretoria, é quem tem conduzido esse trabalho. E nós conseguimos montar essa diretoria e fechar bem regionalizada. Bem, né? Regionalizada, com todas as representações e fazendo com que a gente não tivesse disputas, né? Nós tivemos, a reunião da eleição foi em Brasília e, na verdade, foi consenso de todos, foi unanimidade que essa diretoria pudesse conduzir os rumos do CONDEG nesse ano entre 2023 e 2024. E é uma dupla jornada, né? E tem sido intenso, né, doutor? É uma experiência... No início eu relutei, né, em aceitar o convite, não por questão de não querer aceitar o desafio, mas principalmente por conta da dificuldade de deslocamento, né? A gente aqui em Roraima já vivia e agora está um pouco pior com essa questão da reforma do aeroporto, mas a gente vive um problema muito grande com deslocamento aéreo, e o CONDEG tem atividades constantes, principalmente em Brasília, né? Então nós temos uma pauta imensa em Brasília, às vezes fica impossível só do presidente se deslocar, mas para isso a diretoria tem ajudado muito, a gente tem dividido esses trabalhos, as defensorias também colaboram através dos colegas que trabalham em Brasília ou de outros colegas que podem se deslocar, porque são muitas reuniões, são muitas comissões, é uma participação intensa do CONDEG, e isso é importante, porque mostra a força que o CONDEG tem, a representatividade que ele tem enquanto órgão que representa as defensorias públicas brasileiras perante os poderes. Mas eu acho que a gente tem feito um trabalho que está agradando, eu digo, aos defensores gerais como um todo, né? Temos buscado regulamentar mais ainda a atuação do CONDEG e nos estabelecer em espaços que ainda não estão preenchidos, né? Existem muitas comissões temáticas no governo federal que precisam contar com a participação, o olhar da Defensoria Pública, mas que a Defensoria não faz parte. Então o CONDEG tem buscado levar essa necessidade aos ministérios, ao governo federal, ao legislativo como um todo, né? Hoje a gente tem, por exemplo, no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Defensoria, que é a maior frente parlamentar, que conta com o maior número de deputados e senadores. Então a gente tem reunião constante com essa comissão, avaliando os projetos de lei que dizem respeito à Defensoria, verificando as audiências públicas que tem uma pauta temática, né, guardam uma pertinência temática com a atuação da Defensoria, para que a Defensoria possa, através do CONDEG, se fazer presente, ter uma fala, ter uma representatividade. Então, são muitas atividades, mas mesmo com essa jornada dupla, tripla, às vezes, hoje a tecnologia facilita muito, né? Então, a gente tem ferramentas aí que nos auxiliam o tempo todo e acredito que a gente vai conseguir, ao longo desse ano de mandato, desempenhar com bastante tranquilidade e crescimento, e na certeza de que nós vamos ter o crescimento institucional que a gente espera. Dessas pautas importantes discutidas em Brasília, a gente tem a do Estatuto da Criança e o Adolescente, que é uma bandeira, vamos dizer assim, da Defensoria Pública do geral, assim, todo o país,
e que foi discutida recentemente em Brasília, né? O senhor participou de diversas reuniões ali. No direito, a legislação ela é constantemente aprimorada. Vide o exemplo da nossa, vamos ver o exemplo da nossa Constituição, né? Que está lá com trocentas emendas, né? já na Constituição, buscando o aprimoramento dela. E é a carta maior, né? É a carta maior, é aquela que tem cláusulas pétreas, quer dizer, são aqueles artigos, incisos que não podem ser modificados. Então, imagina a legislação infraconstitucional. Essa é que precisa realmente de aprimoramento. E a Defensoria, ao longo desse tempo, de 1988 para cá, a Defensoria Pública sofreu muitas transformações. Nós, de lá para cá, deixamos de ser apenas aquela instituição que que tinha um papel constitucional de prestar assistência jurídica gratuita ao cidadão, para ter, por exemplo, um papel fundamental na educação em direitos. Hoje a Defensoria Pública é um instrumento de educação em direitos fortíssimo. A Defensoria Pública hoje, na legislação e na jurisprudência, está consolidada como uma titular da ação civil pública, né? Até bem pouco tempo atrás era difícil falar, imaginar, e tinha muitos juízes que não aceitavam que a Defensoria Pública ajuizasse ações civis públicas. Aqui em Roraima tivemos exemplos de 2 ou 3 ações civis públicas que o juiz que recebeu a causa não aceitou, né, a Defensoria Pública como litigante naquele processo. Como titular da ação, precisamos recorrer, mas isso foi no passado, hoje é consolidado. E a Defensoria Pública foi ampliando seu leque de trabalho, né? Então, a Defensoria Pública hoje na lei, ela tem por obrigação que estados e governo federal incluam a Defensoria Pública nos conselhos, né? Conselhos de direitos, a participação da Defensoria Pública é obrigatória. Então, são muitos papéis que foram relevados à Defensoria Pública e que precisa de alteração na legislação. Então, o que está se propondo hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais é do que o aprimoramento legislativo do ECA para colocar a Defensoria Pública dentro daqueles artigos, daqueles capítulos que dizem respeito à sua atuação, né? Então, na verdade, consertando o ECA para que possibilite com que a Defensoria Pública faça a atuação plena que está prevista na legislação. Então, para isso, a gente tem hoje 2 projetos, né? 2 projetos em discussão que são de fundamental importância à aprovação, né? Que é o PL 755, que inclui a Defensoria Pública como legitimada para apurar irregularidades em entidades de atendimento à criança e adolescente. A gente já faz isso hoje, mas como eu falei, aprimorando a legislação. Então, a Defensoria Pública aqui em Roraima, vou dar um exemplo de Roraima, a gente hoje já tem uma atuação forte lá onde os jovens no CSE, né, no Centro Socioeducativo, a Defensoria Pública tem um acompanhamento semanal das atividades do centro e sempre que há algum problema reporta à administração superior ou aos órgãos de fiscalização para que tomem providências. E o outro é o 3555, 2023. Esse PL já foi aprovado na Câmara Federal e atualmente está no Senado. Nesse um projeto onde a gente buscou, dentro de todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, incluir a Defensoria Pública naquilo que é necessário para avançar no fortalecimento da atuação da instituição. E é importante destacar que esse PL ele está em consulta pública no site do Senado Federal, né? Para quem concorda com a inclusão da Defensoria Pública, é só acessar o site do Senado. Lá em consulta pública, você vai lá nesse PL 3555/2023 e aperta o sim, né? Você vai estar contribuindo para que a gente possa aprimorar a legislação e que a Defensoria tenha uma atuação mais forte no direito das crianças e dos adolescentes. E para quem não conseguir achar no site do Senado, nas redes sociais da Defensoria Pública daqui de Roraima, nós publicamos também um passo a passo para poder chegar, né, nessa consulta pública, e também nas redes sociais do CONDEG, né, que é @CONDEG_Brasil. E continuando aqui, doutor, essa pauta nacional, né, do legislativo, projetos de lei, o senhor também teve muitas reuniões com o ministro Flávio Dino, né? E também com o ministro Flávio Almeida, né? Que é do direito. Silvio Almeida, desculpa. Silvio Almeida.
que é dos direitos humanos, né? O Flávio Dino, que é da Justiça, ministro da Justiça. O senhor pode falar sobre essas reuniões, essas tratativas que são importantes, né, para a Defensoria Pública? Sim, são ministérios, né? Nós temos também o Ministério de Desenvolvimento, que é o ministro Wellington Dias. São ministérios que os seus objetivos são parecidos com os objetivos da Defensoria Pública. E o trabalho deles perpassa pela necessidade de um olhar também apresentado pela Defensoria Pública, né? A gente tem uma fala da nossa colega Patrícia do Rio de Janeiro, é a atual Defensora Pública Geral do Rio de Janeiro, e ela falou isso lá no Palácio do Planalto, numa reunião que a gente teve com o chefe da Casa Civil. Entende quem atende, né? Então, assim, é uma frase para mim muito marcante, não sai da minha cabeça nunca mais. Entende quem atende. Às vezes você está trabalhando políticas públicas, mas você está tão distante do povo que o desenho que você tem na sua cabeça do que é o ideal anda longe de ser aquilo que o povo espera, né? E então basta a conversa com o popular, com o simples, com o feirante, né? Com alguém que está passando por problema com familiar no hospital, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma matéria assim que a gente fica até triste ali no Hospital da Criança, as famílias aguardando atendimento nesse sol escaldante, sim, debaixo de uma lona, assim, terrível, né? Então, dando exemplos assim, a população sabe o que precisa. Então, a Defensoria Pública consegue ter essa visão do que falar, do que é necessário, porque a gente atende. Quando se fala em casa direto com o público, né? Quando se fala em casa do povo, não dá para não se falar da Defensoria Pública. É verdade. Quem conhece a Defensoria sabe que toda segunda-feira o nosso prédio civil, o nosso prédio criminal tem mais de 1.000 pessoas buscando atendimento. E é quase esse público diário. Na capital e no interior não é diferente. Então são muitos roraimenses buscando, imagina no país todo. Né? Imagina os estados em que a Defensoria Pública não consegue atender a todas as comarcas como a Defensoria Pública de Roraima consegue. Então, essa reunião com os ministros é justamente para a gente buscar levar eles à necessidade da população e que essa necessidade também, é claro, perpassa pelo fortalecimento da Defensoria Pública. Né? A gente não pode ter um país, eu vou usar o exemplo da Defensoria Pública da União. A gente tem hoje uma Defensoria Pública da União com um orçamento que é 12 vezes menor do que o orçamento do Ministério Público da União. Alguma coisa andou errado de 88 para cá. Então é preciso que alguém pare e reorganize. Porque é muito fácil você chegar e dizer assim para o DPU. Estou usando o exemplo da DPU, que é um clássico exemplo de como está errado. E dizer para ele assim, olha, o seu orçamento de 2024, ele vai ter uma revisão. A revisão do IPCA, do IPCA, por exemplo, do índice. Do IPCA. 5 ponto alguma coisa, igual ao do MP e do Judiciário. Como? Como se eu estou sem condição de contratar um defensor, sem condição de comprar uma água, sem condição de aprimorar o serviço em nada, e eu não vou ter um olhar diferenciado? Tem que ter esse olhar diferenciado. Então é isso que a gente tem levado aos ministérios. E aí não é aquela coisa de favor. Vamos fazer. Não é favor. Não é favor. A gente está falando de uma instituição que atende a população mais carente, de uma instituição que trabalha em educação e direito, de uma instituição que transforma, como eu falo, empodera o cidadão. Acho que o nosso principal papel é cada vez mais diminuir o litígio. O nosso país, a gente tem a cultura do litígio. Sim, né? Tem gente que parece que acha bonito brigar na justiça. Né? Tem um pé de manga no vizinho, a galha passou pro lado de cá, eu já vou pra justiça. Né? Doutor Lino, como é que eu faço? Eu quero entrar, tá? Então, já tem a cultura do litígio, quebrar essa cultura. Vamos nos empoderar, descobrir que nós podemos buscar resolver nossos conflitos amigavelmente, né? Dialogando, tentando chegar num consenso. E esse é um papel que a Defensoria Pública vai crescer muito, porque a população está se dando conta de que não é preciso, e é horrível
Você, por exemplo, uma situação que você pode resolver de pronto, às vezes cedendo um pouquinho. Num diálogo, né? A gente fala que o bom acordo é quando os dois cedem e fica bom para todo mundo, né? Sim. Não, mas tu vai pra justiça passar 3, 4, 5 anos, né? A gente tem, por exemplo, um STF que trabalha muito, 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 mas não consegue diminuir a carga processual. Porque hoje no Brasil tudo chega ao STF. Tudo chega ao STJ. Então o STF, que é um tribunal que deveria discutir a questão da Constituição, né, dos ditames da Constituição, Sim. termina a briga de vizinho batendo no STF. Então eu acho que a Defensoria vem para mudar esse status quo, mudar essa situação posta hoje, né, e fazer esse trabalho de formiguinha com a população. E aí que chega esse impacto importante do CONDEG, né? Que a gente tem um país tão grande que tem realidades diferentes em cada estado, em cada região. A gente começou aqui falando sobre a realidade da região norte, né? Eu até citei aqui o caso dos ribeirinhos. Recentemente foi aprovada na verdade está sendo discutido, né, a lei estadual que trata da expedição da segunda via da carteira de identidade aos integrantes de comunidades ribeirinhas e indígenas. E é nesse ponto que as defensorias têm que atuar, né? Olha só, uma comunidade ribeirinha, uma comunidade indígena que quase não chega, né, às ações públicas. Eu vou já falar desse projeto de lei, inclusive nós tivemos a felicidade de levar o relator desse projeto, o autor e relator desse projeto aqui em Roraima, o deputado Marco Jorge, e participou da última reunião do CONDEG, na última quinta-feira lá em Brasília, para ele explicar o PL, para que a gente possa replicar esse projeto de lei, essa lei, né, que hoje é lei, não é mais projeto, em todos os estados. Mas eu vou falar de um caso de atuação do CONDEG, que virou, hoje é uma situação que nacionalmente é conhecida e reconhecida, que é o projeto Meu Pai Tem Nome. Sim. O projeto Meu Pai Tem Nome, ele nasceu na Defensoria Pública de Goiás, a ideia surgiu lá, foi apresentado no CONDEG, nós abraçamos a ideia de fazer uma grande campanha de paternidade, reconhecimento de paternidade, e o primeiro ano foi um sucesso tremendo, deu muito certo, e esse ano eu tive a ideia de transformar em um programa definitivo do CONDEG, né? Então é um programa que o CONDEG coordena, mas quem executa são todas as defensorias do país. Então a gente tem um dia D em agosto, né, que é o mês dos pais. Esse dia D, todas as defensorias param num sábado para fazer esse trabalho relacionado ao Meu Pai Tem Nome, que é a questão do reconhecimento de paternidade. E aí pode ser a paternidade afetiva, a biológica. Então, assim, a gente busca resolver a demanda familiar no que pertine à paternidade. E, assim, um sucesso tremendo. E agora é um programa que vem para sempre, né? E a gente conta com a parceria forte dos órgãos de comunicação. Há uma divulgação muito ampla. Então, é exemplo de um trabalho do CONDEG que deu certo. E eu acredito muito que essa nossa lei que trata da segunda via do registro geral, que é a identidade, chamada identidade, vai também ser um grande sucesso. Porque aqui em Roraima, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, hoje o TCE, com o TCE na comunidade, vários órgãos fazem muitas ações de cidadania, né? Então a gente tem a atuação da Defensoria Itinerante semanalmente. Do Tribunal de Justiça, 2 ou 3 vezes por mês o tribunal está em alguma localidade de difícil acesso, né, ou indígena, ou ribeirinha, ou em vilas, fazendo também a atuação. Então, essas ações, o que acontecia, gente, na prática? Eu vou dar o exemplo de uma comunidade indígena que é bem fácil da gente visualizar. O pai tem lá 5 filhos, né? Ele e a esposa, são 7. Eles estão sem identidade. Ele quer tirar a segunda via, porque tem isso também. O pessoal fala, pô, mas já tirou, já está na 3ª, 4ª via. São pessoas que precisam, tudo que vão fazer, se deslocar, né? Então, constantemente há perca de documentos, realmente. Então, não tem sentido eles ficar pagando 2ª, 3ª, 4ª, 5ª via. Porque é caro. A taxa é R$54, R$56. Fora o transporte para ir num local para... É só na sede. Então, assim, aí o pai, o que acontecia na prática? A gente chegava na comunidade indígena, o pai olhava, eu preciso, mas só tem que pagar a taxa de 50 e poucos reais. Aí ele calculava vezes 7, dava quase R$400. Aí ele,
R$400, gente, É um rancho. o que está sobrevivendo do Bolsa Família é o salário dele, Sim. né? Ele não vai tirar. Aí ele, com muita dó, olhar e falar, então eu vou tirar de dois filhos. E geralmente assim, o pai e a mãe, eles protegem os filhos, primeiro os filhos, do que eles, né? Então, Sim. vou tirar de 2 filhos, né? E aquilo causa na gente, assim, algumas vezes a gente fazia cota, né? Os servidores do tribunal faz cota e paga as taxas, né? E paga ali 10, 15, 20 taxas para poder atender. Então, nós conversamos com o governador a respeito desse projeto, conversamos com o deputado Marcos Jorge da necessidade da gente ter essa isenção. Ele abraçou na hora o projeto, o governador também viu com bons olhos o projeto, e aí a Assembleia, tão logo chegou na pauta, aprovou por unanimidade o projeto, e hoje é uma realidade. O governador sancionou, e nós já na semana passada, né, na ação do TCE na comunidade e nas ações da Defensoria Itinerante, nós já passamos a contar com essa isenção. Então, a população ribeirinha, e até com um entendimento mais extensivo, né? Porque não só nas ações dentro das comunidades indígenas e da população ribeirinha, mas aquele que conseguir provar que é indígena ou que é ribeirinho, ele tem o direito nas ações da Defensoria de pleitear. Então aí ele faz o pleito, a gente atende, monta todo o processo, o Instituto de Identificação encaminha a Cefaz aquele número de pessoas que precisam da isenção, a Cefaz aprova. Então é todo um processo muito rápido. Com a lei ficou muito rápido, né? Então, assim, quem ganha é a população, né? Quem ganha é o cidadão que antes estava tolhido do direito, porque você não dá isenção a quem precisa da isenção, é tolher ele do direito. Ele estava tolhido do direito de ter a sua identidade, né? E hoje ele não está mais. Hoje, mesmo ele não tendo condições, ele pode buscar as ações itinerantes desses órgãos, né? O governo do estado hoje, por exemplo, está em Mucajaí, numa grande ação, a Defensoria Pública está junto, está acompanhando, o Instituto de Identificação também. Então, todos agora que sejam povos indígenas ou ribeirinhos têm direito à isenção dessa segunda via, ou terceira ou quarta via. Daí foi levado lá no CONDEGE como um exemplo, como né? Um exemplo, um caso de sucesso, né? Um projeto de lei de sucesso, e nós achamos interessante levar o deputado Marcos para explicar, né? Porque também tem a questão de você estar abrindo mão de receita, né? Então, havia uma discussão com relação à legitimidade da Assembleia Legislativa propor um projeto de lei dessa espécie. E o deputado Marcos Jorge conseguiu quebrar, vamos dizer assim, esse paradigma, demonstrando que o projeto de lei poderia nascer tanto do Executivo quanto do Legislativo. Então, ele fez todo esse trabalho e nós achamos importante ele levar isso ao conhecimento de todos os defensores gerais, principalmente porque vários já têm interesse em levar esses projetos de lei à aprovação em seus estados. A gente tem de exemplo aqui do norte as comunidades ribeirinhas, né? Mas em outros estados a gente pode ter os ruralistas, as pessoas que vivem... Quilombolas, as pessoas que vivem mais distantes, que precisam dessas ações de cidadania. Sim, o do Nordeste, o pessoal que vive da pesca no mar, né? Então tem várias situações que podem ser trabalhadas nesse contexto. E também teve outra novidade, né, nessa última reunião do CONDEGE, que é a primeira comenda Ordem Nacional da Defensoria Pública. Você pode explicar pra gente como é que vai funcionar? Sim, na verdade, a gente tem que lembrar sempre que o CONDEGE não funciona sem parcerias, né? Então, assim, a atuação do CONDEGE, ela se dá, de certa forma, muito exitosa por conta daqueles que acreditam no nosso trabalho e que tem ajudado ao longo de toda a história do CONDEGE no desenvolvimento das atividades. Principalmente os DPGs que por lá passaram, os defensores que colaboraram, deputados e senadores de todas as legislaturas, né, que passaram, contribuíram e contribuem até hoje para o fortalecimento da Defensoria Pública e do nosso Conselho, para os ministros, secretários, presidentes, todos aqueles que de alguma forma contribuem para que a Defensoria Pública consiga ser cada vez um órgão mais atuante para a população mais vulnerável do nosso país. Então, a gente achou justo que nós, através do CONDEGE,
que também é uma das, dentro do nosso estatuto, tem a previsão da gente também render essas homenagens necessárias. Então nós resolvemos criar essa comenda, né, do nosso conselho para, a partir de agora, para que nós consigamos homenagear essas pessoas, né, oficialmente, pelo trabalho que tem prestado em prol da população mais vulnerável do país, no que pertinge a atuação da Defensoria Pública e dos defensores e defensoras. Bacana, uma ideia Tá bacana. certo. Doutor, muito obrigado. Chegou a hora da gente dar tchau, né? Muito obrigado por senhor compartilhar essas informações e esclarecer para todo mundo como é que funciona o CONDEGE, qual é a realidade. E eu queria perguntar se o senhor tem mais alguma informação para acrescentar aqui na entrevista, algum recado que o senhor queira deixar? Quero finalizar com um pedido, né? Eu acho muito importante que nosso país é um país, como a gente sempre fala, de dimensões continentais. Então eu acho muito importante que o Conversa com o CONDEGE ele rode pelo país. Eu acho que a gente precisa ouvir a realidade do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste. Então, assim, se possível, eu gostaria muito que vocês passassem por todos os estados, né, e trouxessem um pouco da mensagem de cada defensor público geral para a população de todo o país. Eu acho que a nossa ideia é que o CONDEGE fique conhecido, todos tenham conhecimento do seu trabalho e que fortaleça a nossa atuação para que a Defensoria Pública deslanche. Nós temos diferenças abissais entre algumas defensorias, então é preciso que a gente traga aquelas que estão em maior dificuldade para um patamar bem melhor, porque quem ganha com isso, quem mais ganha com isso é a população que precisa do nosso trabalho. A gente sabe que a Defensoria Pública é um órgão ligado umbilicalmente às minorias, né, aqueles que mais precisam. Então a Defensoria fortalecida certamente é garantia de mais direitos à população mais carente. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Vanessa, então já fica o convite, né, para os defensores públicos de outros estados para participar do Conversa com o CONDEGE. Exatamente. Muito obrigada, doutor Oleno, por participar dessa estreia, né, desse primeiro episódio. E para você que nos acompanhou, muito obrigada também pela sua companhia. E não esqueça de seguir as redes sociais do CONDEGE e também o site. Lá tem várias informações sobre as reuniões, sobre projetos, parcerias e demais coisas, demais projetos feitos pelo CONDEGE. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Até a próxima.